Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Teu nome, Senhor. Aleluia. Eu os convido ainda em pé a lermos no Evangelho segundo João, capítulo número 16. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler o último versículo desse capítulo 16 de João. João 16, o versículo número 33. João 16, 33. Amém? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos pedir a Deus que nos abençoe com a sua palavra. Pai Celestial, mais uma vez, eu preciso da bênção do Senhor. Preciso da inspiração do Espírito Santo, da liberdade do Espírito nessa casa. Nesta noite, meu Deus, se há qualquer impedimento no mundo espiritual, já não existe mais, porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Venha ministrar a cada coração nessa noite, segundo a sua livre vontade. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus, seu Filho. Amém e amém. Meus amados, podem tomar assento. Hoje à noite eu gostaria de falar um pouco, irmãos, como é que nós podemos enfrentar os temporais da vida, as aflições da vida, e permanecermos com a nossa fé inabalável perante Deus. Hoje de manhã eu fiz menção, estudando com meus queridos irmãos, o capítulo 8 da Epístola aos Romanos, e uma das partes da nossa aula hoje de manhã falamos deste amor incondicional de Deus para conosco, que Paulo usa a seguinte expressão: quem nos poderá separar do amor de Deus? Quem? E Paulo então vai enumerando uma série de, eu diria assim, de tentativas de Satanás para separar-nos de Deus, para tirar-nos da presença de Deus. E então Paulo vai usando os extremos. Ele disse que nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, potestades, nada pode, dificuldade, luta, os enfrentamentos que nós temos diariamente, de provas, tribulações, dificuldades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que então as pessoas abandonam a Deus? Se nada pode nos separar do amor de Deus, por que as pessoas abandonam a Deus? Porque há mais gente fora da igreja do que dentro da igreja. Há mais pessoas que um dia já foram cristãos e hoje deixaram, abandonaram, esfriaram-se na fé, deixaram os caminhos de Deus. Qual a razão de tanta gente que um dia adoravam, cultuavam, celebravam, aplaudiam a Deus e deixaram de seguir a Deus? E quantos, como Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, falando ali da ministração da Santa Ceia, Paulo diz: quantos estão dentro da igreja, mas estão doentes? Quantos estão ainda
nos bancos das igrejas, frequentando a igreja, mas estão doentes, com a alma adoecida. Não há mais prazer em adorar a Deus. Paulo disse, muitos estão doentes. Ele disse, muitos estão fracos. Um dia eram pessoas fortes da fé, convictas daquilo que criam, mas de repente se tornaram fracos. Não passa na prova, quando vem a luta, caem. Qual a razão? Se Jesus diz assim, olha, eu estou dizendo isso para que vocês se animem em mim. Para que vocês tenham paz, não no mundo, porque o mundo não tem paz para dar. Mas Jesus disse para que tenham paz em mim. No mundo vão passar por muitas provas, tribulações, dificuldades, enfrentamentos das hostes malignas. Mas ele disse, tenham bom ânimo, porque eu já venci. E se eu venci, eu venço em você e por você. Porque ele disse, eu estarei contigo todos os dias. Eu estarei com você, em você, te ajudando, dando-lhe graça, sabedoria, força, para que você possa enfrentar. Nessa noite, pode ser que você esteja aqui me ouvindo, e esteja passando por este momento de esfriamento na sua fé. Paulo disse, muitos estão fracos, muitos estão pensando até em desistir, muitos estão olhando para a direita e para a esquerda e têm sido abalados pelas aflições da vida, as decepções que o mundo tem. Jesus disse, o mundo tem muitas aflições mesmo, o diabo não para. Pode ser que nessa noite você perdeu toda a alegria de servir a Deus. Pode ser que você que vai assistir-me através desta mensagem que é colocada nos meios de comunicação, que isso possa te ajudar a de repente neste momento a se levantar e olhar para cima, pedir perdão e dizer, Deus, obrigado por ter despertado a fé, por eu estar olhando muito para mim, pelos problemas, para os problemas, e esquecendo que um dia o Senhor passou por aqui, passou por todo tipo de lutas, provas, dificuldades, e o Senhor venceu. E o Senhor pode vencer em mim. Meus queridos, temporais acontecem, e não escolhe ninguém dizendo, a este eu vou poupar. Temporais acontecem na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem servir a Deus. Ninguém pode dizer, eu nunca vou passar por temporal na minha vida, por tribulação na minha vida, por dificuldade, porque ele pode vir na hora que você menos espera e vai atingir você. Temporais não avisam quando vem. As lutas, seria bom se você, né, Jaime, diz, olha, daqui a 30 dias, Jaime, se prepara porque você vai enfrentar uma luta. Aí você, filho, eu vou me armar então, me proteger, porque daqui 30 dias eu vou enfrentar uma luta. Não. Você não sabe. De repente, nem vem daqui a 30 dias, nem daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas daqui a pouco pode, quando nós menos esperamos, pode vir o temporal. E quando eles vêm, causam danos, causam sofrimento, mas não quer dizer com isto que você tem que abandonar a sua fé, muito pelo contrário, é ficar mais firme, mais agarrado em Deus. Amém, meus queridos? Porque os temporais vêm e passam. Não é verdade? Um temporal de arma, de chuva, e ela vem, a gente sabe que vem raios, trovões, ventos,
que vem muitas vezes causando destruição, mas a gente sabe, vai passar. Na vida é assim também. Pode demorar um pouco, mas uma coisa eu sei, que vai passar. O que fazer então? O que eu e você podemos fazer, irmãos, para não sucumbirmos? Para não perder a nossa alegria em servir a Deus? Para não perder o nosso caminhar firme, diário com o nosso Deus? Como sair vitorioso de uma luta que eu acho que, se você for sincero, você vai dizer, eu já passei. Ninguém aqui hoje à noite vai erguer a mão e dizer, eu nunca tive luta nenhuma. Porque todos, a não ser as crianças pequenas, não é verdade. Mas todo ser que respira, que raciocina, tem pé nessa terra, Jesus disse, vão passar. Porque ele diz que nós, primeiro porque estamos na contramão. Primeiro porque nós estamos, irmãos, aqui nessa terra, e essa terra, ela está sujeita, de fato, a todo tipo de problema. E o meu convite a você hoje à noite, a primeira atitude sua para ser um vencedor, adore a Deus na hora do sofrimento. Ah, pastor, adorar a Deus na hora que está doendo é fácil? Consegue? Eu fico maravilhado, irmãos, com o início do livro de Jó e com o final. Porque o início do livro de Jó apresenta um homem cheio de bênçãos. Um homem que, aos olhos de Deus, era de fato um homem fiel, justo, correto. Um homem que procurava se desviar do mal, e um homem muito abençoado, família abençoada, um homem próspero, um homem, que eu vou dizer assim, todo feliz da vida. E de repente ele entra num abismo de sofrimentos dos mais terríveis. Mas eu gosto de ler o início do livro de Jó, no capítulo 1, versículo 20, que ele ergue a cabeça aos céus, e ele assim adora a Deus, dizendo, Deus, quando eu cheguei aqui eu não trouxe nada. Tudo que o Senhor me deu, dádiva tua. Se o Senhor permitiu que tudo me fosse tirado, eu ainda assim adoro. Irmãos, como estamos precisando de Jós na igreja. Como estamos precisando de Jós na igreja, porque às vezes reclamamos por nada. Tem muita gente que reclama para Deus, reclama de Deus, que Deus abandonou, que Deus não está mais cuidando de mim, que Deus não está mais me abençoando. Achamos culpados. Eu gosto de Jó, que não colocou a culpa em ninguém, nem muito menos em Deus. Ele não procurou culpados pelas lutas que passava, pelas tribulações que ele estava enfrentando. No Senhor eu clamei, no meu desespero, eu clamei ao Senhor. Eu pedi que Ele me ajudasse. No seu templo Ele ouviu a minha voz e escutou o meu grito de socorro. Isso está no segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 7. Eu clamei, no meu desespero, na minha angústia, na minha batalha. Jonas, quando estava no abismo do mar, no ventre de um peixe, ele disse, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu.
Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste. Capítulo 2 de Jonas, versículo número 2. Irmãos, que maravilha! O que o Senhor está dizendo, eu estou com você lá. Clama, clama. Meus amados irmãos, o segundo apelo que eu lhes faço hoje à noite, evite, faça de tudo para que da sua boca não saia uma palavra de blasfêmia, reclamação, de maldição, porque às vezes você, fazendo isso, perde de ser abençoado. A mulher de Jó pediu para ele amaldiçoar a Deus. Ela disse para seu marido, olha, por que ainda você continua crendo em Deus? Amaldiçoa-o e morre, homem. A palavra de Deus diz que Jó, no mais profundo do seu abismo de sofrimento, diz a Bíblia que ele não abriu a boca para reclamar de Deus. Em tudo isso, a palavra de Deus disse que não houve falta alguma na vida de Jó. Nessa noite, há um convite da palavra de Deus para mim e para você. Começa a glorificar a Deus. Está doendo? Glorifique a Deus. Aprenda, queridos, a saber que Ele nunca deixa seu trono de glória. Ele nunca diminui o seu poder e a sua autoridade. Ele é Deus. E como Deus que Ele é, soberano que Ele é, exalte a soberania de Deus, glorifique o seu nome, porque a seu tempo Ele estenderá a mão e tocará na sua vida, levantará você de novo, Ele vai repreender o mal na sua vida e vai lhe fazer mais que vencedor. Sim, meus amados irmãos, nessa noite, o Senhor está dizendo, não entre em pânico, acredite em mim, não entre em pânico. Sabe, queridos, 1 Samuel capítulo 30, verso 4, diz assim, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz, e choraram até que não houve neles mais forças para chorar. Sabe o que tinha acontecido, irmãos? Davi, ele tinha ido para uma batalha, e ele nessa época morava num lugar chamado Ziclag. E ele foi com seus homens para uma batalha. E enquanto ele foi, sua cidade, o lugar que morava, foi invadido. Destruíram tudo, queimaram todas as casas, destruíram tudo. Quando ele volta vitorioso de uma batalha, todo cheio de alegria, ele chega e todo o lugar onde morava estava todo queimado, destruído, e levaram tudo, saquearam, levaram tudo, e ainda levou todas as mulheres, crianças, levaram todo mundo cativo, inclusive as mulheres de Davi, e os filhos dele, levaram tudo embora. Diz o texto que Davi, quando chegou e viu aquele estado, ele chorou, até não encontrar mais força para chorar. Mas não diz em nenhum momento que Davi abriu a boca
e falou qualquer coisa contra Deus. Quero dizer para vocês hoje à noite, querido, nós somos humanos. A dor nos faz chorar. O sofrimento humano nos faz, de fato, irmãos, sentir a angústia. Mas o texto sagrado diz que Davi não abriu a sua boca. O versículo seguinte disse que ele orou. Pode mostrar o versículo seguinte aí? Também as duas mulheres, né, de Davi foram levadas e tal. Pode seguir mais um pouquinho. Também Davi se angustiou muito, porque o povo queria até apedrejá-lo, né? Ele ficou muito angustiado por causa da alma, tal. Pode continuar. Mas, olha, o final desse versículo, o que diz ali? Vamos dizer junto? Mas Davi se fortaleceu aonde? No Senhor. Está doendo? Está difícil? Porque todo mundo queria jogar pedra nele. Que ele era o culpado daquela grande derrota, perda. Mas diz o texto que ele achou graça e o favor de Deus. Meus irmãos, Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, quando a luta vier, não se desespere, porque o desespero leva muita gente a fazer coisa errada, sabia? Quantos absurdos pessoas cometem porque não raciocinaram? Não é? O livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, do livro de Provérbios, achou ali já? Provérbio 19, versículo 2 diz assim, olha, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é o quê? Precipitado. Eu quero dar um conselho hoje à noite. Na hora que estiver nervoso, na hora que estiver difícil, na hora que surgir um problema, tente pedir o Espírito Santo para te acalmar. Tente não falar nada, nem tomar nenhuma decisão precipitada. Porque esse versículo diz que, de fato, pode alguém pecar por causa disso, né? Não é bom proceder sem uma reflexão, e peca quem é precipitado. Aceite aquilo que você não pode mudar. Tem muitas coisas na vida, irmã, que a gente não pode mudar, não pode? Não pode. Tem certas coisas, não tem jeito de mudar. Mas tem jeito de você passar mais adiante e lá na frente você vê que naquele momento o problema, a coisa não mudou, mas Deus mudou você. Amém? Às vezes, queridos, quem está precisando mudar não é o problema, mas é quem está enfrentando o problema. Porque as lições que nós recebemos é uma escola para nós. E às vezes nós queremos mudar até gente, mudar pessoas. Nós queremos mudar as pessoas, quando Deus está dizendo, mas eu quero é que você mude. O problema é para fazer você mudar. A luta é para te mudar. Amém, meus queridos irmãos? Por isso, aceite aquilo que você não cabe a você mudar. Tenha sabedoria. Ponha de fato seus olhos em Deus, acredita nele,
que se você é dele, ele é teu Deus, é o Senhor absoluto da sua vida, a graça dele é suficiente para te ajudar a caminhar e lá na frente chegar em vitória. Essa história de Davi é interessante, porque ele foi consolado pelo Senhor, mas o Senhor deu uma grande vitória para ele depois. O Senhor deu uma grande vitória. Cuidado, meu amado irmão, para não viver uma vida amargurada. Porque muitas pessoas, queridos, perdem toda a sua alegria, o seu entusiasmo de servir a Deus, começa a viver uma vida de amargura, uma vida sem, eu diria assim, sem graça, mas nessa noite Deus lhe chama para que você evite a amargura. Como eu falei no início desta meditação hoje à noite, nada pode separar você de Deus, a não ser você mesmo. Se nada pode nos separar do amor de Deus, o que faz então com que muita gente abandone os caminhos da fé? Deus é o mesmo. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente é o mesmo Deus. Meus amados irmãos, que tiremos mais os olhos de nós mesmos, que confetemos menos o nosso ego, porque tem muitas vezes, queridos, nós queremos viver uma vida intocável, não permitimos nem que Deus toque em nós, e às vezes Deus quer nos ensinar a, de fato, viver um coração mais contrito e quebrantado, porque esses é que agradam a Deus. De um coração contrito, um coração quebrantado, Deus tem todo o prazer. Por isso, nessa noite, se você é uma pessoa que se melindra demais, se vitima de... É vitimar, fica muito vítima. Porque tem pessoas, irmão, que parece que se cair um raio lá no bairro de lá, parece que o efeito toca nele aqui. Já notou? Tem gente que parece para-raio. Se passar um vírus, vai pegar. Está entendendo? Parece que eu nasci para ser vítima. Eu nasci para ser o sofredor. Quando, na verdade, queridos, o problema está em como eu me conduzo, como eu olho para mim. Se eu acho que nada posso, nada posso. Agora, se eu acho que tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso, concorda? Então, mas e quando a pessoa acha que ele não pode? Ele se transforma sempre, de fato, em alguém que ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, ninguém se interessa por mim. Eu nasci para sofrer mesmo, para carregar um fardo mesmo a vida inteira, para ser um sofredor. Irmãos, nessa noite, Jesus disse que sofrimento vem, as lutas vêm, elas passam por aqui, mas passam para me fazer mais forte e não mais fraco. Paulo aprendeu isso, porque Paulo chegou numa altura da vida que ele disse para Jesus, Jesus, eu não aguento mais, está difícil, estou sofrendo, eu levei tantas, eu diria assim, tantos tombos na vida, desde que eu escolhi te servir, desde que o Senhor me chamou, o Senhor me separou para te servir, é luta todo dia, é sofrimento, é açoite, prisão, Cada manhã que eu levanto, eu sei que vou ter uma batalha para enfrentar, e chegou o momento que Paulo disse para Jesus, eu estou me sentindo tão fraco. Eu estou me sentindo, Senhor, sem forças.
E aí Jesus disse: agora sim, Paulo. Agora você está pronto para ser o homem que eu quero. Porque o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele disse, aí eu aprendi então, que quando eu às vezes acho que eu estou muito fraco, é aí que eu sou forte. Como Deus está procurando pessoas desse calibre para hoje, amém? Cristãos que se agarram em Deus na luta e na hora que está no topo da montanha, no vale ou na montanha, na dificuldade ou na bonança, nas maiores adversidades da vida, ou em cima ou embaixo, eu sei em quem eu tenho crido. Deus nessa noite está dizendo, se você é uma pessoa que se acha que não pode, hoje Deus está dizendo, você pode. Meus queridos, a história de Jacó, ela é uma história de um homem que subiu e desceu na vida, mas o momento que Jacó mais ficou forte, sabe quando? Eu gosto de um texto que está ali no capítulo 29 do livro do Gênesis, que diz o seguinte, que Jó, ele, movido pelo poder de Deus, para voltar de novo para reconciliar-se com seu irmão, que estava esperando para matá-lo, que ele decidiu, mas eu gosto daquele momento na vida de Jacó. Naquele momento na vida dele, que ele diz o texto, que ele ficou só. Ele mandou todo mundo ir na frente, e ele ficou só. E de repente, aparece alguém. Jacó se sentia tão vulnerável, irmãos, naquela noite, cheio, eu diria assim, cheio de medo. Jacó foi tomado de um medo de, primeiro, de estar sozinho, medo de morrer, medo de enfrentar uma batalha na frente dele, mas eu gosto desse texto que diz que ele ficou só. E de repente, quem aparece? Aparece alguém, e esse alguém aparece e começa a lutar com Jacó. E Jacó luta, tenta ganhar a luta, porque ele era batalhador mesmo, e ele não consegue. E ele de repente diz, afinal de contas, com quem eu estou lutando? Eu estou numa luta, com quem é que está lutando comigo? Naquela noite, queridos, a vida de Jacó foi mudada. Porque quando ele se humilhou, colocou lá seu rosto no chão e dizendo, só Deus pode me ajudar nesta jornada que eu empreendo. Diz a palavra de Deus que ele lutou com o próprio Deus. Aquela noite, ele foi tão mudado que até seu nome deixou de ser Jacó para ser Israel. Ficou ele só. Meus queridos irmãos, nessa noite, muitas vezes, Deus está querendo que você, em algum momento da sua vida, você desça. Você se humilhe. Você entre numa batalha de oração. Numa batalha entre você e Deus. Porque naquela noite o Senhor venceu Jacó. Diz que o Senhor tocou na articulação da sua coxa. Quebrou todo o seu orgulho, toda a sua arrogância. Naquela noite, diz a palavra de Deus, que a sua vida foi
mudada. As nossas provações não são para nos tirar de Deus, mas muito pelo contrário, queridos, para fazer de nós melhores filhos e filhas de Deus. É para fazer de mim, de você, um cristão melhor. É para fazer com que nós nos esvaziemos de nós mesmos e façamos como Jó. Voltando agora, é o Jó. Façamos como Jó, que quando ele chegou no mais profundo do seu vale de sofrimento, onde ele não conseguia enxergar nenhuma luzinha no fim do túnel, dizer, eu acho uma saída. Aí ele enxergou a maior luz da sua vida, quando ele disse assim, perdi tudo, perdi família, bens, perdi a minha saúde, porque eu estou num estado miserável de saúde, mas eu não perdi a minha fé. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim esse meu Redentor há de levantar, e ele vai de fato julgar a minha causa. Meus amados irmãos, eu não sei se eu suportaria o que Jó suportou. Eu acredito que nenhum de nós aqui, talvez tenhamos essa força espiritual, esta fé, ao ponto de chegar no estado desse e ainda dizer, meu Redentor continua vivo. Tudo morreu. Até a minha carne está morrendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. E o final do livro de Jó termina, de fato, com ele sendo mais abençoado do que ele foi. Mas o que Jó estava dizendo, se devolver coisa, muito bem, eu só sei que se ele está vivo, um dia esse meu corpo será revestido. Eu creio que Jó teve uma visão, irmãos, da ressurreição. Que disse, este meu corpo mortal será revestido novamente. Que homem abençoado. Lembre sempre que Jesus está com você. Lembre sempre que em todos os caminhos que você passar, Ele sabe o que é padecer. Por isso Ele pode te ajudar. Mesmo quando tudo está nublado, você sabe que se você tem esperança em Deus, o sol voltará a brilhar. Pode a tristeza durar por uma noite, mas a alegria vem. Jesus vive. Cristo vive. Ele está aqui hoje à noite. Ele sabe do seu coração. Ele sabe da sua luta. O que Ele nessa noite está dizendo, olha, continue crendo. Porque lá na frente vai ser muito melhor. Não tire os olhos de mim. Continue crendo em mim. Ele sempre vem. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Renove nessa noite o seu ânimo, se você está vivendo um período de lutas. Anime o seu coração. Jesus disse, tenha ânimo, eu venci. E eu vou lhe dar vitória. Amém? Vamos ficar em pé. Nada poderá nos separar do amor de Deus.
nada. Eu não sei, nessa noite, com certeza, eu estou falando deste assunto porque o Espírito moveu o meu coração para falar. Hoje Ele mandou falar de tudo que Ele pode te tirar. Está doendo, Ele pode tirar a sua dor. Está sofrendo, Ele sofre junto com você. O vale está sendo demorado para passar, não tem problema, Ele vai passar com você. Você está perdendo, lá na frente você vai ganhar. Deixe Ele passar com você. Ele não desampara o justo. Eu nunca vi um justo desamparado. Diz a palavra de Deus, Ele não te desampara. Pai Santo, Deus maravilhoso, contempla o íntimo de cada um de nós aqui. Eu sei, meu Deus, que nessa noite, essa palavra é para todos nós aqui. Essa palavra que vem do seu coração é para nos animar. Meu Deus, nessa noite, dá-nos um coração mais quebrantado, um coração mais submisso. Meu Deus, nessa noite, livra-nos de sermos juízes. Que tenhamos, ó Deus, a visão que o teu servo Jó teve, quando ele disse: um dia ele vai levantar e ser o meu juiz. Ele vai julgar a minha causa. Ah, meu Deus, nessa noite, pode ser que haja irmãos aqui, vivendo um momento de muita tribulação na sua fé. Quem sabe, ó Deus, enfraquecidos na fé. Quem sabe, ó Deus, até mesmo doente. Tu és o Deus da cura. Tu és aquele que levanta o caído. Tu és aquele que estende a mão para levantar aquele que está caído. Nessa noite, meu Deus, anima o espírito do desanimado. Fortalece-nos. Pois às vezes, Senhor, a caminhada, se não tivermos a tua mão segura na nossa, não vamos suportar. Mas no Senhor nós vamos chegar mais longe. Abençoa meu irmão e minha irmã. Dá graça, dá força, dá sabedoria. Dá-nos, ó Deus, nessa noite, tudo aquilo que precisamos para chegar lá na frente, dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por ter permitido que eu passasse por aquela prova para que eu fosse aprovado. Vem com a sua provisão hoje à noite. Estender a mão sobre o meu irmão e minha irmã. Meu Deus, se há nessa noite, na nossa casa, necessidade de cura, parentes nossos que estão enfermos, estenda a mão. Ora, ó Deus, pela família Matos, pela perda daquela parente. Consola os corações. Com a sua bênção nessa noite, consola, abençoa esta família. E continua abençoando a cada um de nós hoje à noite.
ao sairmos desse santuário. Leva-nos para sermos, ó Pai querido, mais que vencedores, pelo poder do nome de Jesus. Que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e nosso Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Aperte a mão do seu irmão, deseja a ele uma semana abençoada.